Boa noite! Tô aqui com a minha fogueirinha, comemorando o dia de Santo Antônio. Pois é, dia 13 de junho a gente comemora o dia do Santo Casamenteiro, logo depois do dia dos namorados. Ai, como eu queria estar com meu namorado aqui do meu lado pra contar essa história que eu vou contar hoje. Mas tantos namorados e estão sem poder encontrar. Mas ainda assim a gente pode saber as histórias, não é? Pois bem, deixa eu colocar uma lenha aqui para ajudar o fogo. Mês de junho é tão bom, né? Quando a gente pode tomar um quentão, fazer uma fogueirinha. Pois é. Mas história a gente sempre pode contar, não é? Era uma vez um menino chamado Fernando. Ele nasceu num lugar muito longe daqui, lá de Portugal. E ele, desde pequenininho, era muito bonzinho. A coisa que ele mais gostava de fazer era ir passear com a mãe dele uma vez por semana para distribuir pão para as pessoas que não tinham o que comer. Ele tinha, desde pequeno, uma vontade de ajudar o outro, que era muito pura e genuína. E ele cresceu e resolveu que queria se tornar um homem religioso. Mas o pai dele era o prefeito da cidade e queria outra coisa para ele. Nesse sentido, Fernando foi bem rebelde. O que ele fez? Fez o que ele queria fazer. Não ouviu o pai dele e foi para o monastério. Estudou, rezou e virou um sacerdote. Nessa época, começaram a chamar ele de Antônio e foi o nome que ele quis guardar para ele. Assim, Antônio conheceu uns homens que eram freis, os freis franciscanos. E ele achou muito interessante o que aqueles homens diziam. Eles diziam que tinha um homem lá na Itália que falava de viver uma vida simples, com muito respeito aos outros, aos animais, sem acumular bens, apenas ter uma pureza no seu ser. E para que riqueza se você podia viver com simplicidade? Antônio achou aquilo tudo muito bonito e ficou sabendo que tinha uns freis lá no Marrocos que tinham sido assassinados, uns freis franciscanos, e ele resolveu que ele ia lá ocupar o lugar daqueles freis. Corajoso, né? Pegou o navio, atravessou o mar e chegou lá no Marrocos. Mas assim que ele chegou, ele ficou muito doente mesmo. E ele teve que voltar para casa. Coitadinho. Mal chegou, já teve que voltar. Só que aí, vocês não acreditam. O vento quis outra coisa para ele. Ele pegou o barco e em vez do navio ir para Portugal, o vento soprou forte e o navio dele foi parar na Sicília, na Itália. E adivinha quem morava na Sicília? Francisco, aquele que ele tinha adorado as ideias dele, que queria viver uma vida simples e que tinha tudo que falavam dele tinha tão a ver com o que ele acreditava. Antônio encontrou esse homem e eles se deram bem logo na primeira conversa. Eles tinham um papo que rendia. E Francisco disse para ele: "Olha, Antônio, você devia ser pregador, falar para as pessoas sobre a sua fé." E foi isso mesmo que ele fez. Ele andava pelas ruas e falava as coisas que ele acreditava. E aí teve um dia que ele estava lá falando sobre a sua fé para uma multidão, só que ninguém estava ouvindo. E o que Antônio fez? Ele virou de costas em direção ao mar e começou a falar com os peixes. Ele dizia sobre tudo aquilo que ele acreditava, sobre a sua fé. E aí ele deu um verdadeiro sermão. E aí, quando terminou o sermão, os peixes começaram a pular. Gente, era um milagre, um verdadeiro milagre. Outras pessoas dizem que uma vez, quando ele estava pregando, o menino Jesus apareceu nos braços dele. Tem várias histórias de Antônio. Mas o que é certo é que foi um homem que viveu e que ele não aguentava ficar quieto. Ele tinha que falar sobre a sua fé.
sobre aquilo que ele acreditava que era verdadeiro. E assim, ele morreu. E no ano seguinte que ele morreu, menos de um ano depois, no dia 13 de junho, ele virou santo. E sabem que foi o santo que virou mais rápido santo de toda a história da igreja, de tão querido que ele era. Agora, por que será que Santo Antônio é santo casamenteiro? Parece que isso é história só aqui no Brasil, mas enfim, dizem que tinha uma mulher lá em Portugal que estava doida para casar, apaixonada, só que ela não tinha o dote para pagar o noivo, a família do noivo. Antigamente tinha isso. Além de você casar, você tinha que pagar a família do noivo, né? A coisa mais machista do mundo. Mas era assim. E aí ela rezava para conseguir arrumar dinheiro. E aí um dia ela achou uma imagem de Santo Antônio e ela foi com a cara dele e começou a rezar para ele, rezar. Quando ela abriu o olho, ela viu que tinha um monte de moeda de ouro em volta dela, do nada, assim. E aí ela pôde casar com o amado dela. A comadre dela, que ficou sabendo disso, falou, esse santo deve ser casamenteiro, vou rezar pra ele, assim vou arrumar um namorado. Tô doida pra arrumar um namorado. E aí ela rezava todo dia e nada de aparecer ninguém. Aí ela começou a ficar irritada com aquele santo, botava ele de pendurado de cabeça para baixo, dava umas agulhadas nele e nada de aparecer namorado. Aí um dia ela falou, quer saber? Cansei. Pegou, jogou o santo para fora e não é que nessa hora tava passando um homem na rua e era o amor da vida dela. Levou uma santada na cabeça, ela saiu para fora, foi lá, cumprimentou ele, eles se apaixonaram e até casaram depois. É isso. Boa noite para vocês e boas festas juninas.